Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o poder da gratidão. Eu estava avaliando a minha vida ultimamente e eu notei que eu estava reclamando demais sobre algumas coisas e eu tomei a decisão de mudar isso. Eu vou falar um pouco de reclamar e um pouco da gratidão e eu trouxe o significado, do dicionário para vocês das duas palavras. Primeiro vamos falar sobre reclamação. Reclamar significa clamar novamente, queixar-se, protestar. Quantas vezes a gente já meio que não protestou, a respeito de algumas situações da nossa vida, a gente reclama, briga até com Deus porque tal coisa aconteceu ou tal coisa não aconteceu, ou ele tirou alguma pessoa da nossa vida, ou alguma coisa, algum trabalho, alguma coisa assim. E a gente ficou reclamando com Deus porque ele não fez conforme a nossa vontade. A questão é que muitas vezes a gente não enxerga como um livramento, A gente não enxerga como algo bom quando as coisas não acontecem do jeito que a gente pede, do jeito que a gente quer. Então, talvez a gente enxergue de uma maneira negativa quando Deus tira alguém da nossa vida, quando Deus faz com que a gente, perca o emprego, ou diversas situações em que a gente enxerga de forma negativa, E sendo que, na verdade, talvez Deus esteja te livrando de alguma coisa ou te preparando para algo melhor, testando o seu coração, Porque muitas vezes Deus tira alguma coisa da nossa vida quando a gente não está sabendo lidar com ela, Talvez você esteja, por exemplo, eu estava num relacionamento e simplesmente acabou, E você reclama com Deus porque você permitiu que isso acabasse, mas talvez você estava fazendo com que aquele relacionamento tomasse o lugar de Deus na sua vida, Então a gente precisa avaliar essas coisas também, porque é muito fácil a gente protestar com Deus, falar, não, Deus, eu não aceito isso, e não sei o quê. Você se queixar de coisas que não estão acontecendo na sua vida também, Talvez você também não esteja fazendo por merecer, você não esteja correndo atrás das coisas como deveria, e você está questionando Deus para que Ele faça algo que você deveria fazer, E aí eu percebi que eu tava muito assim, só me lamentando, só reclamando, caramba, eu tento fazer as coisas, eu faço as coisas e tal, e nada dá certo, as coisas não acontecem, não sei o que. Mas eu falei, preciso parar de reclamar. E aí eu fui assistir uma live da Lorena Chaves, e ela foi e falou sobre reclamar, Eu falei, nossa, eu tô levando na cara, E aí eu fui pesquisar o significado de gratidão. No dicionário. Sentimento de lembrança ou agradecimento por um bem recebido em relação ao autor. Ato de se contentar com o que tem. Gente, quando eu li isso, eu falei, meu Deus, me perdoe pela ingratidão. Porque quando a gente reclama de algo, a gente deixa faz com que a reclamação tome a maior parte do nosso tempo. Então, assim, quando a gente reclama muito, deixa com que a reclamação tome o nosso tempo, nosso coração se enche de ingratidão. Então, você esquece as coisas boas que acontecem na sua vida, você esquece tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, tudo aquilo que você tem, a sua família, você tem um teto, e aí você acaba se amargurando, sabe? Vivendo uma vida triste, vive desanimado, ao invés de você ganhar forças pra correr atrás daquilo que você quer, você junta forças pra reclamar. E aí você perde a total motivação de correr atrás dos seus sonhos, das suas conquistas, E você vive amargurado, desanimado, triste, E pode até gerar muitas coisas, ansiedade no seu coração. Você pode ficar até depressivo por causa disso, porque a ingratidão tomou conta do seu interior
e você não tá vendo nada de positivo nas coisas, né? A gente se torna uma pessoa negativa, tipo, nada tá bom, nada é suficiente. Então, tipo, se acontece uma coisa boa, você não enxerga que aquilo é bom, você não enxerga as coisas boas que estão acontecendo, só as coisas ruins. Então, a gente precisa trabalhar isso. E eu tenho trabalhado muito isso através do quê? Das páginas matinais que eu já falei no meu Instagram, né? Se você não me segue ainda, por favor, né? Me siga aí. Porque hoje eu não simplesmente posto o meu trabalho e pronto, né? Eu sempre converso com vocês nos stories, falo algumas coisas e falo bastante sobre as páginas matinais. Se você nunca ouviu falar, eu aprendi sobre as páginas matinais no livro chamado O Caminho do Artista. E eu vou recomendar muito, vou falar muito desse livro, porque esse livro, assim como alguns que eu já citei aqui, ele tem revolucionado a minha vida. E é assim, todo dia, minha rotina é a seguinte: eu acordo cedo, eu tomo meu café, eu subo pro meu quarto para poder fazer a minha devocional, meu tempo com Deus, meditação e tal. E depois eu escrevo as minhas páginas matinais. É um caderno normal, você pega e você faz só pra fazer as páginas matinais. E aí eu começo a escrever tudo que passa na minha cabeça. Às vezes eu falo do que aconteceu no dia anterior, às vezes eu falo o que eu quero fazer naquele dia. Às vezes eu falo, sei lá, hoje eu acordei ansiosa, hoje eu tô assim, ou aconteceu tal coisa. Ou então eu falo do futuro, tipo, eu me imagino de tal forma. E eu coloquei na minha cabeça que todas as vezes eu faço duas coisas, né, agora. Faz alguns dias, acho que faz uma semana que eu tô fazendo isso. Eu coloco, depois que eu escrevo tudo que tá na minha cabeça, eu coloco afirmações criativas. Por exemplo, a minha arte veio do coração de Deus, eu sou uma pessoa criativa, Deus quer criar através de mim, o meu trabalho é um trabalho de sucesso, que a minha fotografia é incrível. Então eu coloco coisas positivas ao meu respeito, não só a respeito de trabalho, eu coloco fisicamente, espiritualmente, como pessoa, né? Então eu coloco coisas positivas ao meu respeito, porque muitas vezes a gente foca no que é negativo, no que a gente não consegue e tal, né? Então, pra trabalhar isso em mim, eu tenho colocado afirmações criativas. E depois eu coloco pelo menos 5 motivos porque eu sou grata. Então, eu coloco lá motivos de gratidão. Eu não sei, eu não tenho uma coisa especial pra colocar. Eu coloco obrigada a Deus pela casa que eu tenho, por ter uma cama, por ter alimento, né, pro Senhor me prover, pela minha família, por ninguém da minha família ter pego Covid, enfim, você vai agradecer pelo menos 5 coisas. Porque a gente passa a maior parte do nosso tempo reclamando, gente, e isso faz muito mal no nosso coração, né, pra nossa mente, pra nossa saúde, né. Então eu coloquei na minha cabeça, todos os dias eu vou agradecer por alguma coisa. A gente sempre vai ter pelo que agradecer, né. A questão é que a gente deixa a ingratidão tomar conta do nosso coração e isso faz com que a gente reclame. Isso faz com que a gente enxergue tudo cinza, sabe? Então, comece a agradecer. Você vai ver que muitas coisas vão acontecer e, desde que eu comecei a ter essa prática de agradecer, muitas coisas têm mudado dentro de mim. Eu tenho me sentido mais motivada, eu tenho me sentido mais alegre, mesmo, acontece uma coisa ruim, mesmo assim eu sou positiva, né? Então eu tenho sentido a diferença dentro de mim. Talvez você vai pensar, mas nada mudou. Tá, mas algo dentro de você vai mudar, eu tenho certeza disso. Quando a gente tem essa prática de gratidão, as coisas ao nosso redor mudam totalmente. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Esses dias, né, acho que foi na quarta-feira. Na quarta-feira eu fiz as minhas páginas matinais e uma das coisas que eu agradeci foi pela vida da Lorena Chaves. Eu agradeci pelas lives que ela tem feito, que tem me ajudado muito, muito mesmo. É uma coisa assim que a gente precisa melhorar a respeito do conteúdo que a gente consome na internet. Às vezes a gente já assiste umas coisas assim, nada a ver, que não nos acrescenta, e a gente perde coisas assim grandiosas que a gente pode receber de uma simples live, né? Então assim, eu sou muito
eu filtro muito aquilo que eu acesso na internet, né? Então, eu penso bastante antes de seguir uma pessoa, então eu vejo que o conteúdo não tá sendo relevante pra mim, eu vou lá e excluo, né? Porque eu acho que a gente precisa, aquilo que a gente consome na internet, né? Aquilo que a gente lê, aquilo que a gente assiste, vai nos ajudar a crescer como pessoas, a amadurecer como pessoas e vai definir muitas coisas que a gente faz ou não. Então, por exemplo, por que eu tenho falado tanto de criatividade, tenho usado muita criatividade? Porque eu tenho ouvido, absorvido muitas coisas a respeito de criatividade. Então, você é aquilo que você ouve, aquilo que você escuta, aquilo que você absorve, aquilo que você consome na internet e através das suas amizades, através de música, através de livros que você assiste. Então, assim, eu fui agradeci por isso e tal, porque tem me ajudado demais. E no mesmo dia, né, à noite, fui assistir uma live dela. Não deu certo dela fazer uma live lá no YouTube e tal, então ela fez no Instagram. Gente, eu nunca ia imaginar que eu ia conseguir participar de uma live dela, ia conseguir conversar com ela. Eu sou muito fã dela, tipo, muito, muito. Meu sonho é ir num show dela, cara. E eu vou conseguir, depois que essa pandemia acabar, eu vou conseguir. E aí, tipo, eu nunca imaginei participar. E aí eu falei, caramba, hoje eu agradeci pela vida dela e hoje eu consegui realizar uma vontade que na verdade eu não sabia que eu tinha. Mas, tipo, mano, eu nunca ia imaginar que eu ia poder conversar com ela, assim, sabe? E receber algumas palavras positivas, né, dela. Né? Aquilo que eu ouvi dela me motivou demais. Então, tipo, olha como a gratidão abre caminhos. Começa a agradecer, que você vai ver que a sua vida vai mudar. Sei que nós, né, estamos no meio de uma pandemia, acontecem muitas coisas tristes, muitas pessoas perdendo emprego, muitas pessoas morrendo, pessoas amadas, né, familiares, amigos e tal. E eu sei que às vezes é meio difícil a gente falar, nossa, mas eu vou agradecer por uma desgraça, mas para pra pensar, existem algumas coisas que acontecem na nossa vida, algumas vezes a gente fala, minha vida tá uma bagunça. Mas você já parou pra pensar que Deus quer usar a sua bagunça pra você arrumar a vida de alguém? Talvez Deus quer usar a sua bagunça, aquilo que parece que tá um furdunço assim na sua vida, mas pra ajudar alguém. Então seja grato por isso. Hoje eu sou grata porque através das minhas dores eu consegui ajudar algumas pessoas e ainda ajudo hoje. Então é aquela coisa, a gente tem que enxergar o lado positivo das coisas. Seja grato. A gratidão abre caminhos. E você só reclamar, né? Você ter essa prática da reclamação vai fechar portas para você. Você vai ficar clamando de novo e não vai chegar em canto nenhum. Porque isso vai fazer com que você fique paralisado, sabe? A ingratidão, a reclamação, ela faz com que a gente pare. Que a gente não tenha forças para ir à luta, sabe? Então para de reclamar e vá à luta. Sabe? Para de ficar protestando por coisas que talvez seja livramento na sua vida. E agradeça a Deus. Seja grato. Deus, não foi conforme eu imaginei, não foi conforme eu sonhei, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E por último, que eu quero deixar para você, são 2 versículos que eu anotei aqui. O primeiro é 1 Tessalonicenses 5,18, que fala assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, a vontade de Deus é que o nosso coração seja tomado pela gratidão. E o outro é muito conhecido, principalmente para quem tem essa idade, é Filipenses 4,6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Você pedir, tudo bem. Você pode pedir coisas a Deus, você pode orar, você pode ter sonhos, né? Ter desejos no seu coração. Mas peça, suplique, mas descansa também o seu coração. Não ande ansioso, não reclame. Ai, porque ainda não aconteceu. A ansiedade faz com que a gente reclame realmente, né? Tipo, ai, não aconteceu ainda. Deus falou que estava perto da minha bênção chegar, não sei o quê. Mas descansa e agradeça. Deus, o seu tempo é perfeito. Não chegou ainda a minha bênção porque o Senhor está querendo me ensinar. O Senhor está me preparando para receber aquilo. Nesses dias eu vi o caso da Fabiola Mello, que ela tem tentado engravidar faz 2 anos e ela engravidou e infelizmente ela perdeu. E o que ela colocou é aquele versículo de Jó que fala: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Gente,
é muito fácil a gente realmente ser grato a Deus quando tudo vai bem, quando tudo acontece da forma que a gente espera, mas esse é um verdadeiro exemplo de uma pessoa que tem fé em Deus, confia na soberania de Deus, e ele tem os porquês, a gente talvez não entenda, mas creia que o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe por que isso aconteceu. Talvez você esteja na mesma situação que ela, talvez você tenha perdido um bebê, né? E você até hoje não está entendendo o porquê, mas Deus sabe. Talvez você perdeu o emprego, mas eu não sei. Eu vou falar algo aqui que passou na minha cabeça. Talvez você perdeu o emprego para que você viva da sua arte, para que você viva de algo que tá aí no seu coração, mas você tem medo. O Senhor é aquele que te fortalece. Tem Josué 1:9 fala, seja forte e corajoso. Então vá à luta, conquiste, faça as coisas com o que você já tem. Mas não reclame, agradeça a Deus. Eu sei que é difícil quando a gente perde ou quando a gente não consegue algumas coisas que a gente quer muito. E eu falo isso porque muitas coisas já aconteceram comigo, muitas vezes eu já perdi coisas e pessoas que no começo eu reclamei com Deus, depois eu agradeci porque eu percebi que era a proteção do Senhor, era o amor e cuidado dele sobre a minha vida. E hoje eu vivo uma vida muito melhor do que eu viveria, né, naquela determinada situação. Então agradeça ao Senhor, né, e deixa que muitas coisas a gente não precisa entender, só Ele mesmo, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe aquilo que a gente realmente necessita. Às vezes a gente perde coisas que a gente não precisa, e Ele sabe que a gente não precisa, e é por isso que Ele não te deu ainda. Então, enfim, é isso. Essa mensagem que eu queria deixar pra vocês. Seja grato. Você vai ver que a gratidão vai abrir muitas portas pra você, tá bom? Deus abençoe vocês. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir, de comentar. Manda esse vídeo pra alguém que você ama, pra alguém da sua família, seus amigos, ou compartilha nas suas redes sociais pra me ajudar, né? Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho pra você ver aí quando eu postar os vídeos, tá bom? É isso, fiquem na paz e até a próxima semana.